Olá, irmãos e irmãs. Que bom estar novamente juntos para mais uma breve reflexão na Palavra de Deus a partir do Evangelho de Lucas. Hoje estamos no capítulo 21. Vamos orar? Querido Deus eterno Pai, obrigada por essa oportunidade, pelo privilégio que temos de estar juntos. E eu oro para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Faça isso para a glória do teu nome. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, vamos ler juntos? Capítulo 21. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: Afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Aqui nós vemos Jesus num lugar interessante, né? Ele está bem perto do lugar de depositarem o dinheiro, as ofertas. As igrejas costumam chamar gasofilácio, né? Ele estava ali e ele percebeu aquela mulher dando tudo que ela tinha. E percebeu também outros que davam grandes quantidades, mas davam um pouco do muito que eles possuíam. O que o Senhor Jesus está destacando aqui é uma atitude de coração, uma atitude de dependência, de renúncia, de entrega, de abnegação e de confiança na provisão do Pai Celestial. Então, é isso que agrada ao Pai, né? É isso que agrada ao Pai, esse coração inteiro, esse coração disponível a depender dele, a confiar nele. Porque se ela deu tudo que ela tinha, é porque ela confiava que Deus ia cuidar dela, não é verdade? Ela confiava que Deus era poderoso para suprir. Então, o que vale aqui não é tanto a quantidade, mas é o que o Senhor está destacando, é o coração. Pois bem, vamos continuar. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo, era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras, rebeliões, não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas, prisões, vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos. Eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio do cabelo da cabeça de vocês se perderá. E perseverando que vocês obterão a vida. Vamos dar uma paradinha aqui. Vocês percebem que Jesus está avisando que haverá uma perseguição, haverá sofrimento e que não é para que eles se deixem abalar por essas circunstâncias, mas permaneçam firmes, confiantes de que Deus tem o controle da história nas mãos. Quando ele fala nenhum fio da cabeça de vocês se perderá, ele está deixando bem claro, não é nada em vão, não é nada fora do meu controle. Por quê? Porque ele já tinha dito que o Pai sabe quantos fios de cabelo que nós temos, não é verdade? Ele fala que até os fios da nossa cabeça estão contados. Então é no sentido de que Deus tem o controle da história. Não é no sentido de que o mal não vai nos atacar, nós não vamos ter dor, nós não vamos sofrer, ou nós não vamos morrer. De fato, nós sabemos que esses discípulos morreram e morreram de forma martírica, né? Se você estudar a história dos discípulos, os primeiros discípulos principalmente, eles passaram por muito sofrimento e entregaram a vida debaixo de muita dor e sofrimento e muita perseguição. Então, quando o Senhor está dizendo que eles seriam odiados, perseguidos, entregues, de fato tudo isso aconteceu. E se você acompanha a história com carinho, com cautela, você vai perceber que ao longo da história, e aí eu estou dizendo mais de 2000 anos de história,
nós vamos ver vários momentos em que os cristãos passaram por essas experiências. Inclusive agora mesmo, em alguns países, nós temos irmãos nossos, irmãs nossas passando por esse tipo de experiência terrível, martírica, sofrendo, sendo torturados por amor a Jesus, por amor à mensagem da cruz. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que nada disso será deixado esquecido pelo Pai. Nada disso será considerado em vão. Há uma forma de recompensa e de galardão especial para aqueles que entregam a vida por amor a Jesus. Isso fica muito claro quando a gente estuda o Apocalipse, não é verdade? Pois bem, então ele está dizendo aqui que haveriam sinais de sofrimento que antecipariam o fim de todas as coisas. Guerras, rumores de guerras, terremotos, e como vocês viram, são vários sinais no céu, na terra, na natureza. E ao longo da história, várias vezes isso aconteceu de forma empírica e tem continuado a acontecer. Pois bem, agora ele vai falar de uma forma específica para o contexto de Jerusalém, a partir do versículo 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima, como de fato aconteceu. Ela foi realmente rodeada, foi destruído, o templo foi realmente destruído e só sobraram as ruínas. Aquelas ruínas que você pode ver até hoje, né, o povo reunido ali, orando, clamando ao redor delas. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. De fato, isso aconteceu, meus irmãos. Exatamente como Jesus disse. Infelizmente, para aquelas pessoas que foram vítimas desse processo tão doloroso, né, de julgamento sobre a cidade, sobre a nação. Mulheres grávidas, mulheres que estavam amamentando, como o Senhor fala aqui. Aí ele vai dizer, vai continuar dizendo o que nós poderíamos dizer que seria um material de cunho mais apocalíptico, né? Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústias e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Olha que interessante, né? E isso aqui já tem um cunho mais escatológico, mais para o futuro. Não aconteceu plenamente naquele período ali do primeiro século, quando Jerusalém foi destruída. Então, isso aponta para um futuro. Sinal no céu, no sol, né, na lua, nas estrelas. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Tá vendo? Continua tendo um cunho para o futuro, né? Porque é um cunho mais geral. Você vê que está falando do mundo, certo? Então se verá o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Agora ele está mostrando que esses sinais vão anteceder o retorno do Filho do Homem. E ele diz que o Filho do Homem vai ser visto vindo nas nuvens com poder e grande glória. Então existe uma esperança apocalíptica. Existe uma esperança. Tá vendo que coisa linda? Ele vai voltar, né? Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Então esse material tem muito sentido para nós nos dias de hoje, certo? Porque Jesus está dizendo que é para a gente ficar atento que existe uma redenção, ela se aproxima, existem sinais que antecedem essa redenção, e essa redenção ela virá de forma plena, porque o Filho do Homem virá nas nuvens com poder e grande glória. Aleluia! Glória a Deus por isso. Ele lhes contou essa parábola. Agora ele vai contar uma parábola. Porque Jesus usava mesmo as parábolas para fechar todo o conteúdo do seu ensino, né? Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus na sua plenitude ainda vai se manifestar, certo? Ainda vai, o reino está entre nós como se fosse pistas, sinais para nós. Mas o reino na plenitude há de se manifestar quando o rei vir para reinar plenamente. Amém? O rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus, Senhor e Salvador. Pois bem,
Ele está dizendo, então, para a gente perceber como a figueira era um sinalizador, né? Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Agora ele está falando, irmãos, que ele tem o controle do tempo. Deus, o Pai, tem o controle do tempo. Quando ele fala essa geração, é o sentido de uma geração não pode ser tomada aqui de uma forma tão reduzida como na época o pessoal pensava, a geração era 40 anos, né? No máximo, eles fechavam uma geração com 40 anos. Então, que tudo isso acontecia em 40 anos. De fato, não aconteceu mesmo. Então, muitas coisas ficaram para o futuro. Então, Jesus estava falando de algumas coisas que iam acontecer em 40 anos, como de fato aconteceram, que foi a destruição de Jerusalém, a perseguição e o grande sofrimento e martírio dos cristãos da primeira geração. Mas ele também falou de coisas que apontavam para o futuro, que não se concretizaram naquela geração, mas que ainda estão abertas para a concretude, que ainda se concretizarão no futuro, certo? E é o retorno dele. Amém? Aí, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia vir sobre vocês de forma inesperada, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo para ouvi-lo no templo. E aí, assim termina o capítulo 22. Veja bem que Jesus deixa bem claro para ter um coração de esperança, um coração vigilante. Ele diz que nós não devemos ser pegos desprevenidos, nós devemos prestar muita atenção na nossa conduta, na nossa moralidade. Existem sinais aqui na sua fala que deixam claros na nossa ética, na nossa moralidade, para que nós possamos o quê? Estar de pé diante do Filho do Homem, naquele dia que sobrevirá sobre todos nós. Por que nós podemos garantir com certeza que esse dia sobrevirá sobre todos nós? Primeiro porque está escrito, e Jesus disse. E como nós podemos provar que isso já de fato tem acontecido para alguns? Aqueles que já partiram dessa terra, aqueles que já pereceram, eles vão comparecer diante do Senhor para um julgamento. Então, como é que eles vão se apresentar diante do Senhor naquele dia? Todos nós um dia estaremos diante dele, do Senhor Todo-Poderoso, do Deus do Universo, Jesus Cristo de Nazaré. Como é que nós vamos estar? Aqui ele diz para a gente vigiar e orar, para a gente se posicionar e a gente estar atento e orar para que possamos estar o quê? De pé diante do Filho do Homem. Essa deve ser considerada uma grande honra, conseguir estar de pé diante dele. E o que é que nos mantém em pé? A sua graça, a sua misericórdia, está coberto com a sua justiça, está vestido com a sua santidade, andar de acordo com a vontade dele. É ele que nos levanta e nos mantém em pé, não é verdade? Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa palavra não é para deixar o nosso coração desesperado, mas para trazer esperança, certo? Porque ele fala assim para a gente tomar cuidado, para a gente não ficar nem na libertinagem, nem na bebedice ou bebedeira e nem na ansiedade da vida. Infelizmente, eu vejo muitos irmãos com aquela ansiedade com respeito às coisas futuras, né? Eu te convido a descansar nas mãos poderosas de Deus, a entender que ele tem o controle da sua vida, da minha vida, da história nas mãos. E como aqui o texto fala, nem o cabelo da nossa cabeça vai se perder. Ele tem o controle de tudo. Então nós não precisamos ficar ansiosos. Podemos descansar nas suas mãos de amor. Amém? Então eu gostaria de fechar o capítulo 21 deixando no seu coração essa palavra de esperança. O Deus da história não perdeu o controle. As coisas podem não estar acontecendo do jeitinho que a gente gostaria, mas não significa que ele não está sobre todas as coisas agindo com seu poder. Podemos confiar na sua mão de amor e misericórdia e no seu cuidado sobre as nossas vidas. E é assim que nós vamos perseverando e caminhando, de fé em fé, de glória em glória. Um beijo no seu coração, uma semana abençoada em nome de Jesus.